Nós fizemos um estudo, então, dos tipos de arquitetura que nós encontramos nesse inventário aqui em Florianópolis. Nós, então, classificamos em dois grandes grupos. O grupo das classes de casas das classes médias e abastadas, que então foi subdividido em dois subgrupos, que seriam as casas de dois pavimentos e as casas térreas, e um outro grupo muito mais numeroso, com as residências populares. O grupo das residências populares foi então subdividido também em residências populares com 3 volumes, 2 volumes, volume único ou de volumes complexos. Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, a gente vai ver algumas imagens para que vocês entendam um pouco melhor o que é essa casa neocolonial popular. As casas das classes média e abastadas, de 2 pavimentos, nós inventariamos cerca de 15 imóveis, grande parte deles no centro de Florianópolis. Tem composições bastante variadas, com inserção de elementos de linguagem de várias influências, né, inclusive estrangeiras. Já as casas térreas, elas vão ter também essa linguagem com incorporação de vários elementos, mas elas são então muito menos numerosas. Nas casas de 2 pavimentos, então, a gente tem as de composição variada, que aí a gente vai ter, inclusive, a casa que é projeto do Wolfgang Hall na Chácara da Espanha. E a gente vai ter as casas que a gente chamou de partição bilateral, que são as casas que são divididas por um eixo e um dos lados, né, da casa, da fachada frontal, ele avança, ele vai para frente, e é geralmente nesse volume que vai para frente que a gente tem a varanda de acesso no térreo, e na parte superior uma pequena varanda também. Em alguns casos essa varanda de cima já foi fechada, mas ainda é possível perceber que originalmente ela estava lá. A Casa da Agronômica é um exemplar de 2 pavimentos bastante significativo, e a gente tem um vídeo exclusivo sobre ela, acho que vale a pena dar uma conferida também. Nas casas térreas, então, a gente tem essa composição variada, elas não são tão numerosas, né? O que a gente encontra mais aqui é o que a gente classificou aqui como bangalôs, que são também um tipo de edificação que tem uma influência estrangeira. Ela vem através da divulgação feita pelos Estados Unidos, então é chamada uma boa casa de morar. Essa casa tem espaço aqui, a gente vai ter alguns exemplos de bangalôs na cidade, e é uma casa térrea de uma linguagem um pouco mais sofisticada. É importante a gente destacar aqui que existem alguns autores, alguns projetistas que são bastante relevantes em Florianópolis no desenho desses projetos, né, na criação desses projetos. A gente tem o José Neumann, Tom Wilde, o Wolfgang Hall, o Brugmann, entre outros. A gente vai ter, então, esses grandes escritórios fazendo esses projetos dessas residências para a classe média e classe mais abastadas da cidade, e a gente encontra informação sobre isso de uma forma bastante até recorrente.
Bem, as residências populares são então muito mais numerosas em relação às de classe média e alta. A gente vai ter então, como eu tinha colocado, a gente organizou pelos tipos de edificação, né, dividido pela composição dos volumes. O mais comum são as edificações de 3 volumes. Nós identificamos então 39 exemplares. Ela tem um corpo principal, né, que é o volume principal, um volume que avança na fachada frontal, com uma janela geralmente, e a varanda lateral. Então, esses 3 volumes que compõem a residência. Esses 3 volumes se organizam de formas muito diferentes, principalmente quanto ao formato dos telhados, a posição dos frontões. Então, a gente vai ter subclassificações também dentro dessa categoria de 3 volumes das casas populares, e elas são bastante numerosas realmente pela cidade, com alguns exemplares muito importantes. As casas de 2 volumes, ela tem um volume principal do corpo da casa e um volume único que se projeta para frente, onde fica não só a varanda, em alguns casos só a varanda, mas também a varanda e algum cômodo que avança em determinado trecho da residência. Eles são separados por volumes de telhados diferenciados e também a gente então identificou 19 desses exemplares aqui na cidade, nos bairros que nós mapeamos, que correspondem ao distrito sede de Florianópolis. As casas de um volume, elas já são a simplificação quase extrema dessa arquitetura. A gente encontrou então 17 exemplares que eles mantêm aqueles elementos mais básicos em relação à implantação do lote, a forma como a casa se organiza, porém ela é uma estrutura muito simplificada, né? Ela vai ter a varanda de acesso, a escada, mas tudo isso composto num único volume, com um único telhado, então já é um processo de extrema simplificação dessa linguagem. Enfim, nós temos uma categoria que a gente chamou de volumes complexos, que elas não se enquadram nesses padrões que a gente criou, são apenas 4, mas são exemplos importantes que a gente entende que é importante mencionar. Então, elas têm inovações na volumetria, trabalham com simetria, com volumes que se avançam no eixo da edificação ou nas pontas, então elas mudam um pouquinho a forma de compor que a gente havia então categorizado. Dentre essas casas populares, eu queria chamar a atenção para a casa da família Beck, no Bom Abrigo, que é um exemplar que está bem conservado, ainda funciona como residência e também existe um vídeo no nosso canal exclusivo sobre ela, que é feito com a fala do morador que é herdeiro da família, né? Então é super interessante também checar, conhecer um pouco da história dessas casas que se espalharam pela cidade, que são populares.